Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 8. Essa mensagem, irmão, eu venho meditando nela tem um bom tempo. Tenho tentado ministrar ela na congregação que eu faço parte, só que não apareceu oportunidade. Ela era para hoje mesmo. Isaías 8. Volemos, irmãos, em conta. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo, escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Versículo 2: tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Podemos assentar em nome de Jesus. Vamos aqui ser sucinto, porque a mensagem de hoje vai ser textual. Vai ser uma mensagem temática, como a maioria de nós pentecostais fazemos. O capítulo 8 de Isaías, ele vai falar da invasão da Síria, mas vai falar também da vingança do Senhor sobre aqueles que Deus usou para tratar com Judá. Uma coisa é a mãe que bate no filho por amor, e ela corrige ele, às vezes ela tira sangue dele, mas a motivação era boa, porque era amor. Agora, outra coisa é outra pessoa que também tira sangue dessa mesma criança apenas por ódio. E hoje Deus vai falar conosco, que Deus vai tratar com todos os nossos inimigos, com todos aqueles que Deus usou para nos ferir. Deus vai pesar motivações. Quantos creem assim, diga amém. Irmãos, o capítulo 8 de Isaías, ele acontece no segundo momento do primeiro Isaías. Qualquer pessoa que frequenta a escola bíblica dominical sabe que o livro de Isaías ele tem 3 partes. De Isaías 1 ao 39 é Isaías que escreve. Então, isso acontece até o período de Uzias. Do capítulo 40 ao 55, nesses 15 capítulos, acontece no tempo do pós-exílio de Babilônia. São discípulos de Isaías que usam o seu nome para poder confeccionar um legado profético. Do capítulo 56 ao 66, já está no finalzinho da dinastia Medo-Persa, mais ou menos no tempo de Malaquias. Então, não foi Isaías que escreveu todo o seu livro. Nesse capítulo 8, nós vemos que Isaías tem com Deus uma intimidade. Disse-me também o Senhor. Ou seja, ele está seguindo uma sequência a partir do capítulo 7, que vai falar de livramento. Repita, livramento. Mas no capítulo 8, Deus vai falar de vingança. Aqui nesse capítulo 8, acontece no tempo do rei Acaz. E esse rei, se você for estudar um pouco sobre ele reinou 16 anos. Inclusive, ele aparece no capítulo 1, versículo 1 de Isaías, como o terceiro momento monárquico que Isaías viveu. Isaías viveu no tempo de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Não preciso 107 anos de existência. E esse homem, irmãos, Acaz, foi o pior de todos os 4 reis. Se você quer saber quem era Acaz, ele era um homem que estudava os astros. Ele acreditava em horóscopo. Quem era Acaz? Um feiticeiro, um homem que consultava os mortos. Quem era Acaz? Um homem, não vou dizer um homem adúltero, que a Bíblia não fala dessa parte da vida de Acaz, mas era um homem que buscava a vitória a todo custo. Ele olhava para as riquezas da Mesopotâmia, ele dizia: nós temos que conhecer a cultura deles e oferecer sacrifício aos deuses deles. É como se você, como crente, visse um ímpio que serve ao diabo e você fala assim: eu vou levar uma oferenda a Satanás para que ele possa me abençoar. Já pensou uma coisa dessa? Pois existem pastores que vão na África, eles não servem a Deus, eles não têm o poder de Deus. Então eles buscam o poder do diabo para curar dentro das igrejas evangélicas. São pessoas que se venderam ao sucesso. Se existe no mundo pessoas que se vendem para ter fama e riqueza, dentro de muitas igrejas também. Pessoas buscando artifícios satânicos para crescer a todo custo. Esse seria o pastor Acaz. Um homem que não busca a palavra de Deus para entender que servir a Deus é um grande tesouro. O que ele quer é as riquezas, o que ele quer é a prosperidade terrena, o que ele quer é os holofotes, e Deus, por causa disso, enviou derrotas para a vida dele. Irmão, quando você serve a Deus de coração, as vitórias são uma consequência. Você pode viver uma vida de lutas também. Eu falei com meu irmão hoje que vida financeira rica, isso sempre foi na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, para os reis pagãos.
Deus, ele dava riqueza a Salomão, dava prosperidade a tantas pessoas, mas muitos servos de Deus não tinha às vezes onde reclinar a cabeça, que é o caso de Elias e Eliseu, é o caso de Moisés. Muitas pessoas têm uma ideia desses homens como grandes ícones. Eles são hoje, você lendo a Bíblia. No tempo deles, eles eram perseguidos e odiados pior do que você. Porque se as pessoas falam pelas suas costas, na cara deles eles falavam: não gostamos de você, vai embora da nossa terra. E é o caso de Isaías. Isaías aqui é o profeta de Deus, ele é a lâmpada de Deus nesse tempo. E é ele que tem tendo uma intimidade com Deus aqui, que a Bíblia fala aqui, esse texto ele tem 3 estruturas, uma delas é a estrutura prosaica, ou seja, quando alguém conversa. Nesse caso aqui, Isaías vai conversar com Deus, e a Bíblia diz que disse-me também o Senhor, toma um grande rolo, mas a tradução aqui do hebraico é uma grande pedra de ardósia. É como se ele pregasse uma mesa, uma pedra, e Deus falasse: escreve com caneta, ou seja, picota aí, faz como Moisés fez, escreve e de uma forma bem clara, apressando-se ao despojo.